Vamos conversar com o professor universitário e advogado eleitoralista. Seja bem-vindo, Daniel Monteiro, ao Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço, Robson, mais uma vez o convite. Vamos aqui falar de eleições 2018. Muito bem. Quais são as novidades na área eleitoral para as eleições deste ano? Olha, Robson, nós tivemos na semana passada uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, tratando sobre as sátiras eleitorais, né? O que são sátiras eleitorais? As sátiras são... Sátira me lembra anedota, conto... Isso. São brincadeiras, são memes, são questões de comediantes, né? A legislação em 2010 fez uma alteração proibindo essas sátiras, né? Então, nas eleições é como se fosse algo proibido por essa legislação antiga. E o STF suspendeu através de liminar, né? E agora, no mérito, ou seja, de forma definitiva, já para tranquilizar para as eleições de 2018, ela continua permitida, ela pode ser feita. Então, os humoristas, se você lembrar, há uns anos atrás houve até passeatas dos humoristas, né, que se alegavam ali haver uma mordaça, né, o direito à informação. Então, a sátira é uma comédia, é uma brincadeira, é uma anedota que é feita com o pré-candidato ou o candidato, e o STF entendeu que esse valor constitucional do direito à informação deveria predominar nessa situação e permitiu, autorizou, né? De maneira que nas eleições será possível que os comediantes ou os memes possam fazer as chamadas sátiras, são brincadeiras, né? E aí que envolvam até candidatos, né? Agora, o que a gente por exemplo, o candidato fazia aquelas mungangas, às vezes aparecia candidato com um capacete com chifre, candidato com algum instrumento que gerasse algum tipo de coisa engraçada, né? Esse tipo de situação vai ser permitido? Olha, Robson, a Justiça Eleitoral tem tido muito cuidado com essas situações, né? E, em princípio, é permitido pelo mesmo valor da liberdade da informação. E muitas vezes você tem aquele candidato que é conhecido por uma figura, por uma característica, um trejeito. Então, de fato, o eleitor vai identificá-lo com aquela característica na propaganda eleitoral. Mas é óbvio que na urna a foto ela tem padrões, né, que não permite essa situação. Agora, na propaganda eleitoral, é uma liberdade maior. É claro que se forem situações, né, que promovam o discurso do ódio, que promova questões ilícitas, é claro que a Justiça Eleitoral irá vedar, e até os adversários, o Ministério Público poderá vetar essas situações. Já teve candidato que teve propaganda desautorizada de publicar Sim. no ar. Aqui no Rio Grande do Norte, mesmo ano passado, tinha algo em relação a alguma agressão, algo relativo à violência, e foi completamente anulado esse tipo de coisa. Foi, né? bom você ter dito isso, Rob, porque eu estava fazendo exatamente a distinção que o STF permitiu as sátiras eleitorais, mas tem proibido, a Justiça Eleitoral tem proibido as chamadas fake news, né? Notícia as falsas notícias que são plantadas para promover uma candidatura ou desqualificar uma candidatura, que aí isso, inclusive, é proibido na legislação eleitoral, inclusive pode vir a configurar até crime mesmo, crime eleitoral, e a Justiça Eleitoral tem se mobilizado já preventivamente, fez na semana passada um seminário internacional sobre esse tema em Brasília. Então há toda uma preocupação da Justiça Eleitoral em combater a chamada fake news. E aí você pode perguntar, mas professor Daniel, qual a diferença da sátira para fake news, né? Na sátira nós temos ali muitas vezes um material feito de forma cômica, humorística e feito por pessoas da área, né? Em sites ou por humoristas até mesmo, né? Não com o intuito de desqualificar necessariamente ou promover um candidato, mas de criar humor, né? Isso é que é a característica da sátira. Mas na fake news, ela é uma notícia sabidamente falsa, que é veiculada com aquele objetivo de desqualificar ou promover uma determinada candidatura. Então, há uma linha tênue, mas a Justiça vai estar preparada para combater essas distorções, porque inclusive no evento que nós já vamos falar, poderá surgir o que se convencionou de chamar de abuso das fake news, fenômenos que já aconteceram nas eleições dos Estados Unidos e também da França, aonde interferiu de maneira significativa no equilíbrio das eleições. Então, daí a grande preocupação de todos que vão atuar nas eleições de 2018 com a chamada fake news. E sobre essa questão de notícias falsas, daqui a um mês aproximadamente, né, dia 28 de julho, nós teremos um evento. Muito bem. Eu faço parte do Instituto Novo Eleitoral, né, o site www.novoeleitoral.com.br, que promove cursos online na área jurídica e também eventos presenciais. Nós fizemos agora no dia 23 em Mossoró um grande evento de sucesso, uma maravilha, muitos estiveram presentes com temas excelentes. E aí remodulamos esse evento e vamos apresentar de maneira expandida, mais ampla, com outros temas, inclusive em Natal, no dia 28, né? Então, nós teremos aí
no dia 28, no auditório da OAB, esse grande evento de direito eleitoral, ali às vésperas, né, na portinha ali do início das eleições, tratando os principais temas, né? Nós vamos, por exemplo, falar, palestrantes vão falar como o jornalista do Bruno Giovanni, o blog do BG, vai falar sobre as fake news, né, nas comunicações sociais. O professor Eric Pereira vai falar sobre o abuso dessas fake news, né? O professor Erval, também já conhecido, falando sobre propaganda, questões de arrecadação e prestações de campanha, o crowdfunding, né? Como arrecadar aquele dinheiro ali na internet para investir na campanha. A vaquinha eleitoral. A vaquinha eleitoral vai ser tratada, e eu também vou tratar do tema, né, do compliance eleitoral, que é essa grande novidade, a forma de blindar o candidato, evitar ações, trazendo ali um selo do compliance para o candidato, que é muito importante tanto para o eleitor como também para o candidato. Então, já ficam aí todos convidados, as inscrições já estão abertas no www.novoeleitoral.com.br, você poderá fazer sua inscrição lá. Tivemos um evento também em Caicó, que repercutiu bastante, né? Isso, nós tivemos ontem, cheguei hoje de Caicó, nós fizemos um evento para os empresários lá, foi na casa do empresário, exatamente falando de temas de interesse do empresário, como, por exemplo, a sucessão empresarial, né? Como determinar um planejamento para que quando aquele empresário vier a falecer, o que é inevitável, em algum momento virá, mas e que possam os seus herdeiros, né, poder tocar a sua empresa, um negócio, né? Então, muitas empresas até são atemporais, elas passam gerações, e lá nós falamos sobre isso junto com advogados também lá de Caicó, professores também lá de Caicó. Então, foi um evento muito interessante, e eu vou aproveitar para divulgar também um evento muito interessante que vai acontecer amanhã na UFRN, que é o evento aí do nosso apresentador, né, Robson, né? Como é que é, Robson? Vamos ter que horas lá? Amanhã, quinta-feira, como já venho divulgando, amanhã, quinta-feira, de 1h da tarde até às 15 horas, até às 3 horas, né, já com a tolerância, lá no Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pertinho da Biblioteca Central. Vamos fazer um evento onde a gente vai discutir a situação dos donos do poder do Rio Grande do Norte e se vai ou não permanecer o padrão familiar nas disputas para o governo e Senado do Rio Grande do Norte nessas eleições de 2018. Né? Há famílias aí que há 73 anos se alternam no poder, sobretudo Alves e Maia. E como é que vai ficar essa situação em 2018? Vai permanecer a mesma coisa? Amanhã a gente vai discutir isso. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Maravilha. Muito obrigado, Robson.